o casal coabitou, o Criador está chamando a atenção, porque ele sabe que o sexo é algo tão forte dentro do ser humano, que é uma maneira de chamar a atenção. A pessoa vai ficar pensando naquilo, pô, eu tenho que botar essa roupa para lavar, eu tenho que botar a roupa que eu estava usando, lençol, quando eu coabitei com a minha esposa e tal. Nós vamos ter que fazer um mikve, o que mais? No final da tarde nós vamos ficar puros. Aí o lado bom que a Mary estava falando, não foca só na impureza, foca no fato de que a Torá diz que você vai ficar puro depois disso, tá? Ou seja, depois que passou esse processo, fica puro de novo. Lembrar mais uma vez, isso aqui vai ser, eu vou falar toda hora. Impureza não é pecado, tá bom? Impureza não é pecado. Toda hora eu vou falar isso, tá bom? Então vamos lá. A Torá só está chamando a atenção. Se o casal, um casal saudável, jovem, se casou e tem com certeza vai ter uma frequência sexual muito grande, alguns até com mais idade e tudo, a pessoa não está em pecado. Só ela vai ter que refletir sobre isso no decorrer do dia. Vai. A Elisângela está perguntando, e quando o homem vai trair a esposa por ela estar nesse estado, não cumprindo o mandamento e deixando a carne falar? Aí, no caso, ele não teve paciência para esperar a mulher no período dela de nidar, né? Então, a Elisângela colocou pintou um quadro interessante. Por exemplo, a mulher está em nidar, e uma nidar normal, vamos falar um período de 7 dias, que já é o próximo assunto que a gente vai entrar, né? Já podemos até entrar nesse assunto já vamos entrar, né? Já vamos fazer a transição. Ele tem que esperar os 7 dias, ele tem que pensar assim, normalmente a mulher, essa primeira mulher que vai ser narrada aqui, que já é o terceiro quadro, é uma zavá, é uma mulher normal que tem o seu fluxo de nidar durante 7 dias. Então, poxa, ele pode ter acesso a ter 20 e poucos dias de contato com essa mulher. Então, o que custa ele esperar 7? Paulo, inclusive, Shaul, ele comentando sobre isso, Shaul Rachalia, em 1 Coríntios 7, ele fala, não vos negueis uns aos outros, senão por mútuo consentimento, para vos aplicardes a oração e tal. Paulo até dá uma dica, ou seja, aproveita o período que a mulher está em nidar. Para quê? Pô, a mulher está em nidar. O que o camarada tem que fazer? Cair dentro do quê? Da Torá, das Escrituras. Ele tem que mergulhar mais nas coisas espirituais nesse tempo. Agora, se ele não respeitar que ela está em nidar, só para a gente entender, gente, como que isso aqui é gravíssimo. O marido não... Eu tomei um susto, olha só. Levítico 18, 19, tá? Não te chegarás a uma mulher para lhe descobrires a nudez enquanto for impura, em virtude da sua nidar, da sua menstruação. Levítico 18, 19. Tá? Vamos prosseguir. Olha aonde que está esse mandamento. Quando os mandamentos estão junto de outros assim, é porque eles são parecidos. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. É comparável a deitar com a mulher do próximo. Não darás nenhum de teus filhos para os fazeres passar pelo fogo a Moloque, nem profanarás o nome de teu Elohim. Eu sou Yahuá. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Olha aqui, homossexualismo está sendo mencionado no mesmo tópico de um homem que não respeita a mulher em nidar. Vamos prosseguir, tá? Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é uma abominação. Não te deitarás com algum animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá diante de um animal para se ajuntar com ele. Isso é confusão. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas, ou seja, tudo isso que eu li aqui, pois com todas elas são contaminadas as nações que eu hei de expulsar diante de vós. A terra está contaminada, portanto eu visito nela as suas iniquidades, e ela vomita os seus habitantes. Vós guardareis os meus o quê? Estatutos e os meus juízos, e não cometereis nenhuma destas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro, ou seja, a Torá é para o mundo todo, que peregrina entre vós, ou seja, vós guardareis o quê? Os meus estatutos. É estatuto, o Criador não precisa explicar. É isso aí e ponto final. Se ele coabitar com uma outra mulher, ele cometeu o quê? Ele cometeu adultério, né? Então, ele no caso, se ele não respeitou o período de nidar da mulher, então ele está na situação de adultério. Aí ele pecou, seria a situação de adultério. Né? Tipo, que não respeitou a mulher. Não respeitou a mulher, cumprindo o mandamento, E ainda foi procurar uma outra mulher. Aí ele pecou gravemente, tá? Ou seja, então ele tem que esperar esse período, tá? Tanto da mulher normal, que tem 7 dias, como até mesmo da outra, que fica mais, que daqui a pouco a gente vai ver. Então vamos entrar nessa terceiro grupo aí, que é a mulher, que é a Zav, tá? Zav, que tem um fluxo normal.
Se a mulher, Levítico 15, 19, se a mulher tiver um fluxo, tá? Vamos lá, se a mulher tiver um fluxo e o seu fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua nidá, na sua impureza, por 7 dias, tá? Vamos lá, então ela vai ficar por 7 dias. Todo aquele que a tocar, tá? Será imundo até a tarde. É aqui que há uma perversão dentro do judaísmo, tá? É aqui que dentro do judaísmo há um exagero com relação ao mandamento. Conforme eu estava falando, no Shulchan Aruch, esses volumes que eu tenho aqui em casa, que é o resumo do Talmud, tá? Eles colocam de uma maneira que não pode nem encostar na pessoa, tá bom? Nem encostar. Tipo assim, a mulher foi passar uma xícara de café de manhã. Foi lá, encostou no dedo dela. Então tem muitos segmentos do judaísmo que acham que o camarada já ficou impuro, tá bom? Então não é assim, tá? Isso aí é um exagero, tá? Então vamos lá. A Torá é igual um quebra-cabeça. Se a mulher tiver um fluxo e o seu fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua nidá, na sua impureza por 7 dias. Todo aquele que a tocar, tá? Então esse tocar aqui, o verbo é nagar. A palavra que aparece aqui em hebraico é nogueia, tá? A Torá já sabia que iam fazer essas confusões e a Torá, naquele texto que eu li, em Levítico 18, 19, está explicando melhor. Os nossos sábios comentam, né? Levítico 18, 19 explica Levítico 15, 19. Não te aproximarás a uma mulher para lhe descobrires a nudez, enquanto for impura em virtude da sua nidá, da sua menstruação. Ou seja, Elohim já sabia que iriam fazer isso aí, então ele botou no Levítico 18, 19, ele está explicando que tipo de toque é esse, ou seja, é alguém que teve um contato, tá? Quando diz lá em Levítico 15, 19, todo aquele que a tocar, nogueia em hebraico, tá? Será impuro até a tarde, ou seja, falando português claro, tá? Não foi, se tocar na mão da mulher, não ficou impuro. Se tocar no braço dela, na perna dela, o que não pode é tocar o quê? Da parte do corpo dela, da onde emana o fluxo, tá bom? Que é o órgão genital dela, tá bom? Então, todo aquele que a tocar, ou seja, que tocar nas partes íntimas dela, será imundo até a tarde. Ou seja, é o marido que talvez não esteja tendo controle e está com dificuldade em respeitar a mulher que está nesse período, tá? Então, visto que ele não respeitou ela, então ele vai entender um pouquinho o que é ficar impuro também. Vocês estão entendendo como é que a Torá é interessante? Vamos lá. Então o camarada não precisou nem coabitar, tocou nas partes íntimas dela, ele fica impuro até a tarde. Tudo sobre, versículo 20, o que ela se deitar na sua impureza, na sua nidá, será imundo. Então ela deitou, pode falar. O Yachar está perguntando, trazendo a comparação do casamento entre homem e mulher com Yahuá e Israel, sua esposa, Israel, por estar em pureza de nidar, necessita da intercessão de Yahushua, seu marido. Uhum. Da mesma forma, a mulher neste período de nidar torna-se um pouco afastada espiritualmente. E o seu marido torna-se um intercessor espiritual por ela neste período? Muito show isso aí que o Yachar colocou. Isso que o Yachar colocou foi até bom, porque eu estava com esse papel aqui e eu corri até o risco de não ler isso aqui. Isso que o Yachar falou foi bem legal. Por quê? Tem esse aspecto aí. Olha só. Vamos ver alguns... A gente vai voltar para o literal aqui, tá? Mas olha só, eu vou ler algumas coisas, uns sentidos espirituais acerca de Israel, tá? Os nossos sábios dizem que a nossa nação de Israel está em Nidá, tá bom? Pode falar, Mary. Foi bonito que Yachar falou. Muito bonito isso. Muito bonito. Falou. Só lembrando assim que a natureza, ela já age por si, né? Uhum. Então, você vê que a mulher, quando ela tá, a gente chama de TPM, tensão pré-menstrual, porque ela, tipo, fica irritadíssima. Então, tipo assim... Ela já é um aviso, né? Ela quer ficar sozinha, então, tipo assim, já nota-se que não é uma coisa que ela quer, não, é uma coisa involuntária. Involuntária. Ela fica irritada. Fica irritada. Dor, cólica, dor de cabeça, dor no corpo, é uma irritação. Uhum. Então, tipo assim, isso até com relação à mulher quando tem filho, que entra naquele período de depressão pós-parto. Isso tudo o corpo já sinaliza. No fim é uma benevolência do Criador. Exatamente. Sobre ela. É uma benevolência sobre ela. Ela fica numa espécie de
de estágio na sua vida em que ela pode ter um encontro consigo mesma, vamos dizer assim, né? Talvez nesse momento em que ela está assim muito irritada, poderia causar danos, né? Se tivesse com muito contato direto assim, né, com muitas pessoas, né? Então é um período mais para introspecção, né? Lembrar que ela, vou falar aqui, tá? Lembrar que não tem problema, a mulher em idade pode fazer comida. Pode fazer comida? Pode. Pode pegar o filho no colo, pode pegar no colo. Pode pegar na mão do marido, tá? Só não pode sentar em cima dessas coisas. Não pode sentar em cima dessas coisas. Sentar em cima do filho. Isso, não pode sentar em cima. A gente vai ver esse pedaço daqui a pouco. A mulher, o marido, fez um carinho no rosto dela, um afago, ela pode fazer um carinho no rosto dele. Um beijo, não passou impureza, tá? Embora no judaísmo, tá? Aqueles grupos mais ultra radicais, eles apregoam que não pode nem encostar. Passou uma xícara de café, esbarrou no dedo, já ficou impuro. Mas não é isso que a Torá fala, tá? Pode falar. Ela está perguntando, e quanto a dormir na mesma cama? Essa pergunta aí a gente já... Foi uma pergunta também que a gente já tinha preparado já a resposta, tá? Então vamos lá. O que acontece? O texto é claro, diz que quem se deitar, tá? No lugar onde ela se deitou, ou se sentar no lugar que ela sentou, fica o quê? Impuro. Fica imundo, fica impuro. Até a tarde. Em Israel, o Elimar vai lembrar disso. A maioria dos hotéis, tá? Mesmo o casal ficando hospedado, são camas o quê? Separadas. Quem assistiu a série Stissel, assistam a série Stissel, vocês vão ver. O camarada se casa, ele tem uma caminha pequenininha, a mulher tem uma cama pequenininha, tá? Separada, tá? Pode falar. A Elisângela ela botou ainda no mesmo assunto, praticamente, sentar no sanitário. Passa a impureza também. Exatamente, tá? Então, essas questões são legais, que vocês estão pensando... Quem tem um banheiro só. Quem tem um banheiro só, o que acontece? A gente tem maneiras de, vamos dizer assim... Quando eu era criança, a gente vê que no fundo, são traços de ancestralidade. São provas de que o Brasil é israelita. Eu lembro, quando eu era criança... que quando a minha avó, minha mãe, minhas tias falavam assim, quando for na casa de alguém, quando eu era criança, eu via isso, era pequenininho. Se for sentar no vaso, na rua, ou na casa de outra pessoa desconhecida, que não seja alguém que a gente conheça, pega o papel higiênico e coloca assim, no vaso sanitário, na tábua, e nem encosta a pele na tábua, gente. Quer prova maior de que o Brasil é um país israelita? Mesmo se tiver limpinho, coloca lá. Ou seja... As mulheres antigas andavam com uma almofada na hora de sentar. Uma almofada na hora de sentar, os tempos antigos, tá? Uma almofada, um paninho, tá? Então, se colocar alguma coisa, por exemplo, botar um papel, um pano, um plástico, alguma coisa, o que vai impurificar será aquilo ali, tá bom? Então vamos lá, pode falar. A Juliana Helena está perguntando. Não, ela falou. Ouvi uma vez que tinham mais rigor antigamente devido às condições de higiene, visto que não tinha nenhuma, ainda mais em deserto. Mas hoje tem absorventes, banhos disponíveis, o que vem com a questão do contato com o sangue. Então, isso que a Helena falou é interessante. Alguns grupos defendem uma tese, né? De que antigamente não tinha absorvente igual tem hoje em dia. No entanto, quando a gente vai lá em Isaías 64:6, em Yeshayahu 64:6, veja bem que não era essas marcas famosas que tem agora, né? Agora tem um monte de marca famosa, né? E por aí vai. As mulheres é que entendem. A gente que é homem nem entende dessas marcas todas que tem, né? Sempre livre, acho que é always, não sei o que, noturno, diurno, com abas, com asa, com não sei o que, mas, ou seja, o precursor disso daí já existia em Isaías 64:6. Isaías 64:6 está dizendo que Israel é uma nação em Nidá, mas usa uma figura de linguagem que o povo de Israel usava, as mulheres, mas todos nós, ou seja, todos nós, Israel, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, Isaías está falando de algo que já existia na época dele. As mulheres usavam uma espécie de estopa, uns panos lá, pegavam um bocado de pano e colocava, tá? Então, o que acontece? Já não era igual nos dias de hoje, mas já era o precursor, tá?
desses absorventes que existem hoje. E, na verdade, até os absorventes que existem hoje, muitas vezes vazam. Existem mulheres que, mesmo usando, não têm segurança. E outra coisa, tá? A Torá, ela prescreve um ritual de purificação, ou seja, tem uma coisa espiritual inerente a isso. Deixa tá? eu falar uma coisa antes da gente que a gente pode falar. Ali. Que as pessoas precisam entender. Conforme a gente está falando toda hora, ficar imundo não é ficar em pecado. Se você pensar, né, comigo assim, o pecado é uma coisa muito pior do que ficar imundo. Exatamente. Se o pecado não nos impede de fazer tantas coisas que a gente faz, a partir do momento que a gente pede perdão, porque a gente, pela misericórdia, o tempo todo a gente peca sem saber, até sem saber. A mesma coisa, gente. Exato. A gente fica imundo sem saber, a gente peca sem saber. Peca sem saber. A gente não conhece a Escritura como deve conhecer. Infelizmente, a gente está distante da realidade da Escritura. Exatamente. Né? A gente está num cativeiro, numa galute. Não tem Moshe pra gente chamar ele. Moshe, me explica isso aqui agora. Você que recebeu a Torá, me explica isso. Da mesma coisa que o pecado, que é uma coisa muito pior do que ficar imundo. Então, a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ficar imundo sem querer, sem saber. Eu vou encontrar com tantas pessoas, vou sentar em tanto lugar. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Da mesma forma que você dá o seu máximo para não pecar, você dá o seu máximo para não ficar imundo. Exatamente. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai, gente. É meio assim, não tem como falar, não vai acontecer nunca. O pecado, ele é pior do que ficar imundo. Exatamente. Então a gente tem que botar isso na cabeça da gente. Quando fala ficar imundo, a gente pensa assim, imundo. A mulher está em pecado. Não, eu não posso fazer isso, imundo, tá tudo, entendeu? Não é assim, o pecado que a gente tá, entre aspas, acostumado, que a gente peca o tempo todo. O tempo todo. Isso que a Mary falou foi legal, é verdade. E a gente não, por isso a gente não tá fazendo a obra do Criador. Exatamente. A gente não tem paciência com as pessoas não têm com a gente. Verdade. E assim vai. E assim vai. Não é? As coisas não fluem, o que a gente tem que fazer? Pedir misericórdia. Toda hora, misericórdia. O tempo todo. O Jó fazia isso. Ele ia lá, oferecia o sacrifício. Porventura, talvez meus filhos tenham blasfemado de Elohim. Na dúvida, ele já oferecia o sacrifício. Quer dizer, na dúvida, ele já fazia. Dúvida, se eu acho se eu pequei, se eu não pequei, o que eu fiz é não pecar, eu vou pedir perdão todo tempo. Mais uma coisa pra gente colocar diante do Criador. Mais uma coisa. Ficar imundo é do mesmo estilo. Mesmo estilo. No caso, é até menos. É até menos. Do que o pecado. A gente convive com o pecado. Com o pecado. Muito legal isso. Oi? Lembrando que é porque hoje não tem o templo, né? Porque hoje não tem o templo, Não é tão grave quanto... Hoje, isso que o Daniel falou é interessante. Em virtude de estarmos como uma mulher em Nidá, na diáspora, não existe o templo, em breve adentraremos nos dias mais tenebrosos da história da humanidade, e a Yahushua disse que nunca existiu e jamais existirão dias como esses, da grande tribulação. Então, ainda que a gente pense assim, eu não consigo fazer tudo, caraca, como é que eu vou fazer isso e tal? O Criador está vendo que a gente tem os R$8, tá? As 200 gramas que falta, ele vai dar pelo favor imerecido. Ele está vendo que a gente não está chegando com o bolso vazio, querendo levar o quilo todo, tá? De mão beijada, tá? Ele vê que a gente está dando o máximo, pode falar. O Yachá falou uma coisa legal, ele botou, por isso que na dúvida, sempre que possível, me banho nas águas vivas. Aí, show aí, perfeito. Isso aí. Passou ali em frente à praia. Passou. Dá uma Perfeito. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos ansiosos. A gente vai pedir até para os irmãos e para as irmãs orarem. A gente já está no processo final, a gente já está de mudança, tá? Deve ocorrer em poucos dias, tá? Em poucas semanas no máximo. O lugar no qual nós iremos morar é um lugar que tem acesso a cachoeira, águas vivas, entendeu? Então nós, desde que nós começamos a dar o estudo de Apocalipse, que a gente parou, mas a gente vai retornar, a gente tem batido nessa tecla, saiam das grandes cidades. As grandes cidades não são um ambiente puro, kosher, não foi o que o Criador estabeleceu na Torá. Então, ainda mais que nós vemos que já está chegando o final de todas as coisas, mas independente do Apocalipse, tá? Cidades não são ambientes propícios para que nós venhamos ter Taharat Mishpahá, ou seja, pureza familiar, esses estatutos aqui que são estabelecidos pela Torá, tá? Então, a pessoa que mora numa cidade mais isolada, no interior, igual o Yachá falou, olha que legal, tá passando ali em frente um lugar que tem águas vivas, ó, já na dúvida já mergulha. Gostei, Yachá, gostei, show, vai. A Milena perguntou,
Sobre a questão de dormir, por exemplo, não dá. É maneiro. Não dá na minha situação. Iria escandalizar meu marido e acabar afastando ele em vez de aproximar. Quanto a isso, eu tô certa em ser paciente, né? Acredito que estar bem com ele, explicar aos poucos é melhor do que escandalizar. Tô errada? Então, o que acontece? Ele não tem o entendimento. Você pode tentar falar com ele, né? Vai que dá certo, entendeu? Você pode tentar falar com ele. Às vezes você pode ficar surpreendida que ele pode ter uma reação positiva. Ainda mais se ele compreender que você está fazendo isso por amor a ele. Por exemplo, o que vai ocorrer? Não é ele que vai passar impureza para você. É o quê? É o contrário. Então, se você colocar de uma maneira como você... pelo menos tentar. Tentar, tá? Tentar. Existe a parte, tipo, na hora de sentar, procura ter uma cadeira. Isso, se ele entender que é pro bem dele, entendeu, Milena? Ela fazia a parte dela. A parte dela. Tipo assim, se ele não entender, ela procura fazer a parte dela. Na hora de ir no sanitário, forrar alguma coisa, forrar alguma coisa. Exatamente. Faz a parte dela, conversa com ele. Se ele não entender, espera o tempo. Isso, e fala assim, isso aqui é em preocupação, não comigo, mas com você. Se ele entender, vai que ele entenda, né? Às vezes a gente tem gratas surpresas boas. Ele pode entender, tá? Depende até do jeito com que fala, né? De repente ele pode entender, mas caso ele não entenda, aí já é outra história. Então o importante é você tem que preservar o seu casamento, né? E aí no caso já é uma outra equação, né? Mas não custa nada tentar, tá bom, Milena? De repente ele pode compreender, né? De repente você pode ter uma surpresa muito boa. Olha só, eu vou voltar para o literal, mas vamos ver aqui. Uma vez por mês a mulher é declarada pura. Então, para as irmãs ficarem pensando assim, nós ficamos 7 dias impuras, algumas ficam mais, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas olha o que a gente tem que focar no lado positivo. Uma vez por mês, a Torá diz que vocês ficam puras. Olha que show, tá? O Criador coloca o selo dele, ó. O selo qualidade, né, da Torá, né? A mulher tá pura. Né? O selo kosher, né? Selo kosher, né? Produto kosher, né? Vamos lá. A gente vai daqui a pouco ler o Mik, ver como é que ela fica pura e tudo. Vamos lá. Toda vez que uma mulher sangra, é para lembrar... Gente, isso aqui dá vontade de chorar. Toda vez que uma mulher sangra, é para lembrar que a nossa nação de Israel está sangrando espiritualmente. Gente, eu tenho que me controlar para não chorar disso aqui. Os nossos sábios dizem que as mulheres são uma profecia ambulante. Entenderam que interessante? Todos nós que somos casados, tá? Que a mulher passa esse período de nidá, e até aquelas que não passam, mas o marido já passou com ela durante muito tempo isso, a mulher é uma profecia ambulante, é um lembrete de que a nação de Israel está em nidá, conforme nós vimos em Isaías 64:6. E que vai ser pura. Sarate, né? Que vai se tornar limpa. Vai tornar limpa, né? Olha que show. Os 7 dias de nidá apontam para os 7.000 anos da história da humanidade e os 7 anos de tribulação. Olha que coisa legal também. O Criador, através da mulher, está mostrando que os 7 dias de nidá da mulher, o que acontece? São os 7.000 anos antes de entrar o Olam Rabá, o mundo vindouro, tá bom? Lembram também os 7 anos que passaremos da tribulação e da grande tribulação, tá? Então, sempre que, já uma reflexão, sempre que a esposa de alguém estiver passando por nidá, ou a própria esposa, já procure lembrar disso. Pô, os 7.000 anos, né? E os 7 anos da tribulação e da grande tribulação. Vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Israel está impura em nidá entre as nações. Nidá é uma profecia para o nosso exílio, tá? E nossas esposas são uma espécie de profecia ambulante. Nós somos uma nação em nidá, Isaías 64:6. Porém, olha a notícia boa, porém, alguns estão saindo de nidá, os remanescentes. Romanos 11:5. Vamos ler Romanos 11:5, tá? Olha o que diz Romanos 11:5. As pessoas que já entenderam que Yahushua é o Messias estão guardando a Torá, comparado, tá, a uma mulher que está saindo de nidá. Romanos 11:5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição do favor imerecido, tá bom? Romanos 11:5. Ou seja, se vocês creem no Messias Yahushua, estão estudando a Torá, os irmãos e as irmãs,
Então, todos nós somos uma espécie de mulher que está saindo do processo de nidar, tá bom? Em profecias, nidar sempre se refere a Israel, pois as nações não estão em nidar, porém em abominação. Olha que coisa linda isso aqui. As mulheres israelitas ficam em nidar, as nações ficam em abominação, porque não tem perspectiva de cura. Olha que coisa linda que os nossos sábios dizem, tá? E a nossa perspectiva está em cumprir o mandamento. E como... Por que a gente tem perspectiva? Porque a gente tem um entendimento. Tem um entendimento. Então a gente tenta fazer o máximo. Exatamente. Então, eu não sei até que ponto a gente pode linkar isso quando você não tenta fazer o que você pode fazer. O que você pode fazer. Se você fica em abominação. Exatamente. Isso que a Mary falou foi legal. Se nós somos israelitas... É pra gente pensar. Né? Pra gente pensar. Vocês estão percebendo que o mikve pode se dar a impressão, tá? Porque se fala muito de nidar, pode se dar uma impressão errônea de que é só a mulher que tem que fazer o mikve. E não é isso. Nós vimos aqui que o camarada que é solteiro, que tem uma poluição noturna, ele tem que fazer o mikve em águas vivas. O camarada que é casado, que coabitou com a mulher, tem que fazer o mikve, tá? Então, não é só sobre a mulher que repousa essa responsabilidade, é mais na mulher, porque o dela é o quadro mesmo de nidar, tá? Então, vamos lá. O remanescente irá sair de nidar e o resto irá morrer em nidar. Então, os nossos sábios falam isso. Infelizmente, a maioria do nosso povo de Israel vai ficar em nidar. Por isso que Paulo fala que o remanescente é que será salvo. Tem um remanescentezinho que está saindo de nidar, tá? Pode falar. O Biratão botou... Se a escritura está falando que não pode tocar na genitália da mulher quando está em nidar, não faz sentido não poder beijar ou ter de dormir separados. O que não pode é se deitar no mesmo lugar que a mulher se deitou. A mulher impurifica não é o que ela toca, é o que ela se deita ou se senta. Você está falando que não pode tocar na genitália da mulher quando ela está em nidar? Sei. Não faz sentido não poder beijar e ter que dormir separado. Só que o caso de dormir separado não é porque fala é porque o mandamento fala. O Biratão, o que acontece? Beijar pode. Pode. Ó, o marido pode fazer um carinho no rosto da mulher, na mão, no braço. Ele pode dar um beijo nela, fazer uma afago. Assim, ele não pode fazer isso. Ele não pode o quê? Se sentar no lugar onde ela sentou. É bom que a mulher, nesse período, ela tenha uma cadeira que seja dela, já combina em casa com a família, alguma coisa. Ou o homem é uma dele. Ou o homem é uma dele. Se for sair, bolar algum jeito, alguma coisa, tá entendendo? Tem uma cadeira que o pessoal antigo usa, que é chamada cadeira do papai, né? Cadeira do papai, antigamente. Acho que a gente começa a ver que esses hábitos são israelitas. Não deixa ninguém sentar, não. Senta nessa cadeira. Isso aí é a cadeira do papai, né? Então a gente vê que já são provas que o nosso povo é israelita mesmo. Então, o que impurifica tocar na genitália, através de toque na genitália, e através de sentar-se ou deitar-se em lugar que ela sentou ou deitou, tá? Pode falar. A Elisângela está perguntando, professora Alan, tira uma dúvida minha. Onde diz que a mulher tem que se banhar em águas vivas? Pois eu só vi na escritura o homem se banhar e a mulher ir ao sacerdote. Então, essa passagem também, a gente usa o quê? O Kal Vachomer, tá? A palavra lavar em hebraico, eu já sabia que ia surgir essa pergunta. Eu já deixei aqui aberto. Em 2 Reis, tá? Inclusive é a Haftará, tá? 2 Reis, que fala sobre sobre Elisha, tá? E Naamã. O que acontece? Vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 5, desde o 8. Quando Elisha, o homem de Elohim, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que existe profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Elisha. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Essa palavra lava-te em hebraico, tá? É verahatz, tá? Verahatz, ou seja, a palavra é do verbo rahatz, tá bom? Lavar. Então vamos guardar essa palavra, rahatz, tá? Lavar. Então vamos voltar aqui para o texto. Vai, versículo 10. Lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti,
e ficarás purificado. Só vamos pensando aí, Jordão é o quê? É águas vivas, tá? Maim Raim, tá? No entanto, Elisha mandou, através do servo dele, dizer para Naamã fazer o quê? Rahatz, lavar-se no Rio Jordão, tá bom? Vamos prosseguir, tá? Versículo 10. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que eu pensava, certamente ele sairá ter comigo, pôr-se em pé, invocará o nome de Yahuwá, seu Elohim, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Ele está usando o mesmo verbo, rahat, tá? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo ele: lava-te, rahat, e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e vaitbol, mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Elohim, e a sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Elohim, ele e toda a sua comitiva. Ou seja, olha que coisa show, espetacular, tá? O profeta manda ele ir para um lugar de águas vivas, tá? O profeta Elisha manda ele ir para um lugar de águas vivas, chamado Yarden, Jordão. Tudo bem até aí? O profeta usa o verbo o quê? Rahatz, vai e lava-te. O Naamã usa o verbo rahatz, eu não vou me lavar. Os servos falam, se lave, rahatz, tá? E finalmente, quando ele entra no Jordão, ele mergulha, é o verbo vaitbol, é o mesmo verbo da palavra tevilá, tá? Que é sinônimo de quê? De mikve. Ou seja, nós percebemos nas escrituras que o conceito de lavagem, tá? Ou seja, nós estamos lendo aqui, tá? No início do capítulo 15, quando chegou no versículo 13, falou de Maim Raim, águas vivas. E agora a Torá está simplificando. Se lavará o corpo inteiro e tal, rahatz. E nós temos em 2 Reis o que? O relato de que foi usado a palavra rahatz, mas o entendimento, olha que coisa interessante, eu sou Naamã. O profeta Eliseu mandou eu me lavar, tá? Se lavar não fosse ser imerso no rio, o que o Naamã faria? Ele chegaria no rio, vocês estão compreendendo? Ele poderia pegar uma água lá e jogar em si mesmo, encher umas garrafinhas e jogar sobre si. Não. Qual foi o entendimento? O profeta deu a ordem para ele se lavar no Rio Jordão. Ele disse que não ia se lavar, rahatz. Os servos dele convenceram ele a se lavar, rahatz. E o entendimento dele foi tão óbvio que ele entendeu que ele tinha que mergulhar, ou seja, está associado a um lugar de águas vivas, entendeu? A palavra rahatz. E a palavra rahatz é que vai aparecer todas as vezes nesse capítulo 15 de Levítico, tá? Toda vez que vai falar, serão lavados com água e ficarão imundos até a tarde, o homem que teve a poluição noturna, o homem que coabitou com a mulher, já com relação à mulher que tem o fluxo, pode falar. O Biratão está falando, essa questão da mulher se banhar, é porque no versículo 30 não menciona essa necessidade, enquanto que no caso de Naamã, por ter tzarat, precisaria do banho. Aí a gente tem vários fatores. O que acontece? Existe um método que é milenar que o próprio autor de Hebreus usa, que é chamado o quê? Kal vahomer, tá? Que é o quê? É o leve e pesado. O que é o leve e pesado, tá? Só pra gente ter ideia, tá? A gente ainda tá no 3º grupo, daqui a pouquinho a gente vai pro 4º grupo, tá? Só pra gente ter ideia, ó, a mulher que tem um fluxo normal, tá? Eu vou pular uns pedaços aqui. Levítico 15, 21. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, rahatz, o verbo, tá? Se banhará em água e ficará imundo até a tarde. Leve e pesado. Peraí. O sujeito tocou no leito dela. Ele tem que rahatz, lavar as suas roupas. E ele tem que rahatz, se banhar em águas vivas. E ele vai ficar imundo até a tarde. Então isso é um método chamado o quê? Kal vahomer, leve e pesado. Então o que acontece? A dedução lógica e inerrante é o quê?
que se a mulher, que é a fonte dessa impureza, ela faz com que quem toque nela, ou na cama dela, ou na cadeira dela, precise tomar um banho em águas vivas, um mikve, muito mais o que? Ela. Então, algumas vezes a Torá vai falar diversas vezes uma coisa e às vezes a Torá vai ser sucinta. E a gente vai ter que montar igual um quebra-cabeça. A gente vai ter que botar a cabeça para funcionar, ver os verbos, como é que são usados no hebraico, o leve e pesado. Ou seja, se a fonte de uma impureza, a mulher que é essa bomba atômica, vamos dizer assim, que é da onde está irradiando essa impureza, se o que ela toca precisa se banhar no mikve, objetos e pessoas, tá? Que tem acesso ao lugar que ela senta, ou que ela deita, tá? O órgão genital dela, muito mais o que? Ela. Então esse é o entendimento de Israel. Quando eu disse no início da Paraxá que existem coisas que têm divergências, eu estou listando para vocês as coisas que têm divergências. E tem coisas que não existem divergências, tá? Vocês sabem qual é a única coisa que não tem divergência de todas? É o mikve. Judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, liberal, netzarim daqui, dali. Não existe divergência em relação a isso. Todo mundo compreende que se a mulher está causando isso para quem tem contatos com ela, muito mais ela. É o método Calva-Homer, que é utilizado pelo autor do livro de Hebreus, leve e pesado, tá bom? Então não existe nenhum segmento, tá? Nem dentro do judaísmo, tá? Que pense diferente disso, e nem entre os netzarim, não existe, então, tá? Vamos voltar aqui, então, para a mulher com o fluxo de sangue normal, tá? Então, respondendo, tá? A pergunta que tinha sido feita, ou seja, se tem algo que existe um consenso entre todo o povo de Israel, é acerca de que o mikve tem que ser feito em águas vivas. Ponto passivo. Não existe nenhuma discordância em relação a isso entre as 12 tribos de Israel, tá? Sejam ortodoxos, ultra-ortodoxos, netzarim, ou seja, isso aí é ponto passivo, tá? Tem coisas sim que eu estou falando para vocês que tem entendimentos diversificados, mas com relação ao mikve, em águas vivas é ponto passivo, tá? Todo mundo crê dessa mesma maneira, tá? Vai, pode falar. Peraí que eu estou procurando que o chat atualizou. Vai atualizar, né? Então, a gente está indo para o terceiro assunto, ele meio que se funde no quarto, tá? Então é legal, tem muitas informações importantíssimas aqui para as irmãs, tá? Acerca de Nidá, 7 dias, se passar já muda a configuração. Vai, pode falar. O Elimar perguntou, outra dúvida, ao se deitar, a cama de casal tem 2 lugares, o dela e o meu, locais diferentes. Ou seja, onde eu não me deito onde ela se deitou, mesmo assim... Então, o que acontece? O lençol tem que ser tirado, né? Por exemplo, a mulher em Nidá, ela está na sua impureza. A Torá fala, tudo, aonde ela deitar, onde ela se sentar, se alguém se deitar ali e sentar, o que acontece? Fica impuro. Então, ainda que seja numa outra parte, ou seja, está se impurificando também, tá? Então, está se impurificando. Eu sei, eu reconheço diante de vocês da dificuldade que é para se cumprir determinados mandamentos para a nossa cultura, o que? Ocidental, Brasil, século XXI. Mas vamos lembrar que o nosso povo semita, né, tem toda uma outra história. Isso aí sempre foi normal para o nosso povo, entendeu? Mas eu vejo que se cada um fazer a sua parte, tanto o homem fazer a parte dele quanto a mulher fizer a parte dela, fica mais fácil. Fica mais fácil, Isso quando os dois também tem o mesmo entendimento. Porque às vezes tem várias situações. Verdade. Então tem mandamentos, gente, tem mandamentos e estatutos que, assim como vocês, eu coço a cabeça e falo assim, caramba, esse aqui é difícil, mas Yahuwá, tem misericórdia, nos ajude a cumprir esse mandamento, né? Ou seja, então nós vamos nos deparar com isso, tá? À medida que a gente vai se aprofundando mais na Torá, tá? A gente vai encontrando um nível de dificuldade maior. Lá em Ezequiel é relatado o caso da torrente das águas purificadoras, né? O que acontece? Um homem andava, a água ia na canela, depois no joelho, depois na cintura, depois vinha na barriga, depois no peito, depois a água encobria toda a pessoa.
chega um ponto em que toda a nossa vida está envolvida de mandamentos, tá? Mas é um processo, é um treinamento mesmo, vai. Estão perguntando se a água da chuva pode ser considerada águas vivas. Tanto tomar banho de chuva quanto de encher um barril para poder entrar, estão perguntando. Então, a água da chuva é considerada água viva também, Mãe Rainha, tá? Água de chuva. Tomar banho de chuva, sim. No caso, tem que ficar imerso, entendeu? Tem que ficar imerso. Tem muitas pessoas, tá, que coletam água da chuva. Então tem muitas pessoas que fazem isso. Coleta, bota no recipiente e se imerge. Imerge ali, entendeu? Pode fazer isso, né? Coleta de chuva e tudo, né? Só é uma coisa diferente para a nossa sociedade. É uma coisa, tipo assim, diferente da conduta, por exemplo, das nações, né? Mas tem logística, né? Então, a praia é considerada água viva, uma cachoeira, um rio, águas naturais, Mãe Rainha, tá? Então, vamos lá. Então, para as pessoas que têm dificuldade, já começa a colocar diante do Criador, né? Em relação até aonde mora. A gente sabe da dificuldade, nem todo mundo vai ter a facilidade de se mudar, mas já se pode começar a orar com relação a isso, tá? Para o Criador ir fazendo as coisas, tá? Cidade grande se torna muito mais difícil cumprir esses mandamentos. Vamos lá. Mas de todo jeito não é impossível não, tá? Vamos prosseguir. Levítico 15:19. Se a mulher tiver um fluxo e o seu fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua nidá, impureza por 7 dias. Todo aquele que a tocar, ou seja, tocou no órgão genital dela, né, será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar na sua impureza será imundo. Ou seja, a cama, deitou na mesma cama, tá imundo também, tá? Por isso que na série Stissel, tá? Eu falo direto nessa série que é legal. Vocês vão ver normal, isso é normal. O camarada acabou de casar com a mulher, tá entendendo? Já ele tem uma cama e ela tem outra cama, tá bom? Isso já é normal da cultura de Israel. Eles devem até achar estranho que no Ocidente as pessoas dormem os dois na mesma cama. Isso é questão de cultura, tá? Agora, não tem nada demais o casal dormir junto sempre e no período de nidá se separar, tá? Isso aí é o que dá mais dentro da coerência. Não precisa nem ser 8 nem 80, não precisa ser, vamos dizer assim, de os dois ficar o mês inteiro. Por exemplo, os Yahudim, os judeus, cada um tem uma cama. Então, o mês inteiro cada um fica na sua cama. Não precisa ser esse extremo, não é isso? A Torá não está mandando fazer isso assim, desse jeito, tá? Está dizendo que nos dias que a mulher tiver em nidá, que ele não pode deitar no mesmo lugar. Bola uma logística, tá? Um colchãozinho, uma caminha reserva para montar ali nesse período, tá bom? O fato é que se deitar na cama que ela se deitou, ficou impuro também, tá? Se, por exemplo, uma pergunta que surgiu agora, no caso minha, né? Não por exemplo, a mulher tem uma filha, a filha também tá, as duas estão juntas em nidá, porque geralmente isso acontece. Aí o homem vai pra cama da filha, pra poder dormir separado, e a filha dorme com a mãe, as duas estão impuras, pode? Não, bom, porque ainda tem um problema que vai passar a impureza de uma para outra, entendeu? Né? Embora existe uma coisa generalizada, que é uma coisa relacionada à mulher, mas se a gente for aprofundar mais, dar um zoom, cada uma tem a sua impureza, então já não seria bom, né? Então até uma coisa que eu lembro quando eu era criança, que o pessoal antigo falava, né? Com relação à cama de casal, essa coisa toda, é mais uma das provas que o Brasil é um país israelita, né? Então vamos lá. Deitou na mesma cama da mulher que está em nidá, sentou na mesma cadeira, ficou impuro, vamos lá. Lembrar mais uma vez, quem escreveu isso aqui foi o Criador, são estatutos dele, tá? Vamos lá. Tudo sobre o que ela se deitar na sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, ou seja, tocou no leito da mulher que está em nidá, até tocar no leito, tá? Lavará as suas vestes, se banhará em água e ficará imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o que ela, se tiver se assentado, lavará as suas vestes. Encostou, botou a mão lá na cadeira, no lugar que ela sentou, também lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e ficará imundo até a tarde, né? Não tem aquele joguinho que a gente era criança, né? Banco imobiliário, volte 3 casinhas, fique uma rodada sem jogar, tá? Tô brincando aqui, é mais ou menos isso, tá? Vai. A pessoa tá falando aqui, o homem sai de casa.
O quê? O homem sai de casa, boa, compra outra cama. Não, vou comprar outra cama. Comprar outra cama, estão dizendo aí, né? Aí o outro comentário, tá osso, mas vai dar certo. Vai dar certo. Aí o outro, vou dormir na minha barraca de camping. Barraca de camping, né? Então, gente, isso, olha, eu fico, se vocês não fazem ideia da alegria tá valendo. Que dá, é uma honra de eu estar convivendo com pessoas como vocês. Porque só quem aceita os mandamentos da Torá é o povo de Israel. Nenhuma nação quer aceitar a Torá. Faremos e ouviremos. Isso. A gente não entende como é que é ser feito 100%. E estamos no mesmo barco que vocês. Tem que ser feito. Tem que ser feito, entendeu? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Vai estar errado. Vai estar errado. O Criador mandou. A Joyce tá falando, que a avó dela nunca gostou que sentassem na cama dela. Aí, ó, tá vendo? É uma prova de que o Brasil é israelita, tá? Lembrar mais uma vez, gente, olha só. O Naamã, ele quase perdeu a bênção dele, porque ele ficou com raiva que ele tinha que fazer uma tevilá, tá? Rahatz, ele tinha que se lavar lá, e ele fez uma tevilá, né? Que é sinônimo de mikve, ou seja, ele quase perdeu a bênção dele, que ele ficou reclamando que ele tinha que fazer o mikve, tá? Ou seja, ele ainda pelo menos não era israelita. Nós somos israelitas, tá? E eu acho até que a escritura está chamando a nossa atenção. Os servos dele falaram assim, poxa, se o profeta tivesse falado uma coisa difícil, tu não ia fazer? Então vamos trazer aqui para nós. O Criador poderia ter estabelecido uma coisa muito mais complexa do que isso, muito mais difícil. Mas ele, em sua infinita bondade, ele estabeleceu o quê? Que se lave as roupas, tá? E que se tome um banho em águas vivas, um mikve. Ponto, tá? Ele não está pedindo uma coisa impossível, tá? Ele não está pedindo para fazer, subir na barra e fazer 50 barras, 100 flexões, 200 polichinelos, não. É tomar um banho e lavar as suas roupas, tá? Vamos lá. Vamos prosseguir. Um mikve em águas vivas e lavar as suas vestes. Vamos prosseguir. Versículo 21. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, se banhará em água e ficará imundo até a tarde. 22. Quem tocar em alguma coisa sobre o que ela estiver assentado lavará as suas vestes, se banhará em água e ficará imundo até a tarde. Se o sangue estiver sobre a cama ou sobre alguma coisa sobre o que ela se assentar, quando o homem o tocar, ou seja, sobre a cama ou sobre alguma coisa sobre o que ela se sentar, quando o homem o tocar, ficará imundo até a tarde. O cara ficou curioso, o que é isso aqui? Tal, tocou, já, o que é isso aqui? Esse negocinho aqui, pá, pô, opa, volte 3 casinhas, né? Já ficou impuro. Brincadeira, tá? Ficará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a sua impureza estiver sobre ele, isso aqui é uma coisa que é uma abominação, ó. Se um homem se deitar com ela e a sua impureza estiver sobre ele, esse deitar aqui, que a Torá está falando, é de coabitar, tá? Se um homem se deitar com ela e a sua impureza estiver sobre ele, ou seja, teve relação, a impureza dela passou para ele, tá? Porque houve o contato, houve a penetração, ele será imundo 7 dias, e toda a cama sobre a qual ele se deitar será imunda. Ele pega a impureza de nidade da mulher, passa para ele. Esse daqui não é igual o camarada que só deitou na cama do lado, tá? O que só deitou na cama do lado, ele ficou impuro um dia só. Esse daqui não, esse aqui é espertinho, tá? Ele deitou, veio com uma conversa furada. Oi? Fez uma abominação. Fez uma abominação, uma conversinha furada e tal. Em resumo, obrigou de repente a mulher, sei lá. E a Torá está protegendo a mulher. Pô, respeita esse período da mulher. Respeita, pô. Você não é um animal, você é um ser humano, pô. Um animal que tem instintos bestiais, vamos dizer assim, que não se controla, pô. Se um homem se deitar com ela e a sua impureza estiver sobre ele, ou seja, já passou para ele, já teve contato do órgão genital dos dois, será imundo 7 dias. Ou seja, ele vai entender o que a mulher passa nesses dias. Ele vai ficar igual a ela, 7 dias, e toda a cama sobre a qual ele se deitar será imunda. Aí agora, aonde ele se deitar, ele passa a impureza dela, específica, para esse camarada aqui que fez essa abominação, que não respeitou a mulher no período de nidar. Agora, uma coisa que eu não sei se tu, não lembro se tu chegou a falar, é sobre, tipo assim, a mulher que fica, tipo, por exemplo, 8 dias... a gente vai entrar agora. A gente vai entrar agora. Agora, tchan, tchan. Por isso que a gente vai entender que são estatutos. O Criador falou que é assim. Ó, agora, então, só para vocês terem ideia, antes de falar o certo, eu vou falar o errado para a gente entender. Antes de falar o certo, eu vou falar o que é errado, tá? O que acontece?
Um rabino chamado Ravina, muito famoso dentro do judaísmo, ele foi espertinho, ele criou uma metodologia. Vai, pode falar. Antes de começar, a Jéssica está perguntando uma questão. Quem não tem para onde ir, cachoeira, rio, mora no centro de São Paulo igual a Joyce, como faz? Tem que começar a orar para já... São Paulo não é terra da garoa? Oi? São Paulo não é terra. Terra da garoa, né? Tem que tentar coletar, o quê? Eu sei que é difícil, Joyce, mas a água da chuva, a Jéssica que perguntou sobre a Joyce, né? A Jéssica deu o exemplo da Joyce. Entendi. Então, Joyce, nós compreendemos. Mas a Joyce tá falando que não mora no centro. Não mora no centro, né? Joyce, nós moramos no Rio de Janeiro, só para vocês terem ideia, existem inúmeros motivos pelo qual nós estamos saindo do Rio de Janeiro. Daqui a poucos dias, se a Elohim assim permitir, estaremos no interior, tá, do estado do Rio de Janeiro. O que acontece? Um dos motivos, entre tantos motivos, são esses daí. Aqui no Rio de Janeiro a gente encontra uma dificuldade muito grande. Tá? Não é impossibilidade, mas é uma dificuldade muito grande. A gente indo para o interior é melhor. Agora, mesmo numa cidade grande, tá? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem praia, tem essa opção. Às vezes cachoeira, coisa assim, já é mais difícil, entendeu? Que no Rio tem mais praia. Em São Paulo, que é a terra da garoa, tem que tentar coletar talvez água de chuva. E se não conseguir, aí entra aquilo que a gente estava falando, entendeu, Joyce? O favor imerecido, aquelas 200 gramas. Aí então, você vai fazer o seu máximo. É o máximo. Vai pedir perdão ao Criador, olha, tu estabeleceste assim e tal, mas eu não tenho. Então completa com as 200 gramas. Eu não tenho condições agora de sair dessa cidade, eu quero cumprir o mandamento, tenha misericórdia. Eu sei que não estou fazendo 100% certo, mas Mashiach, completa com o teu favor imerecido. Aí é que entra o favor imerecido e a gente vê que se torna maior a obra do Mashiach, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Quem tocar alguma coisa sobre qual... Do rabino, né? Vou falar, o jeito errado, tá? Então um rabino chamado Ravina, tá? Que ele é muito iminente dentro do judaísmo, malandrinho, esperto ele, tá? Esperto. O que ele fez? Ele queria... Como os da casa de Judá não usam métodos para, vamos dizer assim, formalmente, eles não impedem de ter filhos, tá? Formalmente, tá bom? Formalmente. Formalmente eles dizem que não impedem, tá? De ter filhos. No entanto, esse rabino Ravina foi esperto, que ele bolou uma estratégia que aniquilaria o período mais fértil da mulher, tá bom? Período mais fértil da mulher, que geralmente fica aí nessa faixa entre 10 a 14 dias, tá? Depois que ela começou a menstruar, mais ou menos, tá? Não estou falando uma coisa exata, mas mais ou menos, o período mais fértil da mulher, tá? Seria do 10º até o 14º dia, tá? Eu não entendo tanto disso, as irmãs aí no caso entendem até melhor, as mulheres qualquer coisa coloca aí, tá? O período mais fértil da mulher. Mas os comentaristas dizem o seguinte, o Ravina, ele bolou uma estratégia para que o judaísmo continuasse posando bem na foto. Tipo assim, nós não impedimos de ter filhos, tá? Mas eles criaram um estratagema que fazia com que praticamente o marido não tivesse relação sexual com a mulher no período fértil. Quando ele fosse ter relação sexual com ela, já teria passado o período fértil. Qual foi a malandragem que eles fizeram? Qual foi a esperteza deles? Por mais de 7 dias. Eles pensaram o seguinte, o que eles pensaram, tá? Essa mulher agora que vai ser narrada, a mulher que é a Zavá Gedolá em hebraico, que tem fluxo de mais de 7 dias de sangue, essa mulher sim, a Torá fala que quando cessar o fluxo dela, o que ela tem que fazer? Cessou. Vamos botar um número hipotético aqui. 9. Ela ficou 9 dias. A menstruação dela foi até o 9º dia. O que acontece? Ela vai ter que... Foi 9. Agora ela conta mais 7. Ou seja, 9 mais 7, 16. Tá? A mulher normal, que tem o fluxo normal, tanto o Rashi, quanto o Maimônides, quanto os comentaristas mais iminentes de Israel, tá? Eles percebem isso, ou seja, é literal. A mulher que é normal, ela fica impura só 7 dias. Por exemplo, vamos supor que uma mulher normal, ela teve o fluxo dela e parou de sair qualquer vestígio de sangue no 5º dia, tá? 5º dia. Beleza, já se passaram 5 dias.
não tem mais nenhum sinal de sangue, nem nada, tá? Ela conta mais 2, vai totalizar 7, tá bom? E ela fica limpa, ela faz o mikve, tá? Dela no 7º dia. Vai, pode falar. Inclusive, a própria biologia fala que o período de menstruação vai até o 7º dia. Aí, o próprio... 7 dias de... Gente, olha o que o Daniel tá falando, não sabia dessa. A própria biologia fala isso, né? Ou seja, quanto mais se estuda a ciência com sinceridade, mais se comprova que a Torá tá certa, tá? Ela fala assim, se passar de 7 dias é anormal. Que isso? Não sabia dessa. Quer dizer, olha, a ciência fala isso. Então, a mesma ciência que diz que o 8º dia é o melhor para fazer a circuncisão no neném, é a ciência que está dizendo que a menstruação vai até 7 dias, se passar disso, tem que procurar uma ginecologista, já está anormal. Então, olha que espetáculo, tá? A mulher ficou 5 dias, cessou tudo, 5, 6 dias, vamos supor que foi até o 7º dia, mas no 7º dia foi embora qualquer vestígio, tá? Ainda naquele mesmo dia, mesmo se ela der um azar de ir até o 7º dia, tá? Ela ainda pode fazer, foi embora no último dia, o 7º, ela pode fazer o mikve, tá dentro da normalidade. Lembrando que a Torá é muito profunda. Esses 7 dias estão conectados com os 7.000 anos da criação, que é o normal que vai acontecer, e os 7 anos da tribulação e da grande tribulação, tá? Então tudo se encaixa. Lembrar que a mulher é uma profecia ambulante, tá bom? A mulher em período de nidá é uma profecia ambulante. Então, o que que acontece? Já vamos ter esse entendimento, tá? 7 dias, tá? A mulher ficou 4, 5, 6 ou 7, é 7 mesmo, já está limpa. Ainda que o vestígio dela tenha acabado no 7º dia, o que que acontece? No 8º dia, ela já pode ter relações com seu marido, tá? Então, só pra gente entender, para não ficar dúvidas, tá? Ela se purificou 7 dias, no 8º ela já pode ter relações com seu marido. Num nível mais profundo, o que? Representa o quê? A eternidade, tá? É um novo ciclo. Passaram 7, acabou um ciclo. O 8 é o quê? O primeiro dia do outro ciclo, tá? Simbolizando o quê? O mundo vindouro, tá? Depois que acabar o reino milenar, a eternidade, tá bom? Então, normalmente, a mulher que ficou até 7 dias, tá? 5, 4, 3, 6, 7, beleza. No 8º dia, tá? No 7º ela faz o mikve, tá? Em águas vivas. No 8º ela pode coabitar com o marido dela, tá bom? Agora nós vamos para a mulher que passou de 7 dias, tá? Se ela deu azar, ficou 8 dias, tá? Coloquem aí, vamos ver se às vezes, eu quero ver se o que eu tô falando, eu tô conseguindo expressar, tá? Porque às vezes a gente tem o conceito e não tá conseguindo expressar. Se a mulher ficar 8 dias, coloquem aí, tá? Então a mulher passou de 7, ela deu azar, ela ficou 8, tá? O que ela vai ter que fazer? Coloquem aí, escrevam aí, tá? Para ver se tá dando para compreender, tá? A mulher deu azar, tadinha. Em vez de 7, no 8º dia que sumiu. Então o que ela vai ter que fazer? No 8º dia sumiu. Coloquem aí. A Clarice botou esperar mais 7. Perfeito, Clarice. Então ela vai contar mais 7 puros, tá? Aí ela faz o mikve. O Elimar também botou. O Elimar também botou, tá bom? Ou seja, só é necessário ficar mais 7 dias somente a mulher que passa dos 7 dias. Isso aí. Então, se ela der a sorte de conseguir até o 7º dia, beleza. No 7º mesmo ela já faz o mikve em águas vivas. No 8º, ó, já volta a lua de mel lá, já fica com o marido lá. A Elisângela também respondeu. Respondeu também isso? Ah, legal. Porque eu tenho medo de estar falando e de repente eu não estar usando as palavras corretas para me expressar. Também deu para entender. Caramba. Então, se foi 8 dias, ela vai contar 7. Se for 9, também foi 10 dias. A mulher ficou 15 dias. Vou dar um exemplo. 15, tá? Ficou 15. Aí no 15º dia foi embora tudo. Ela conta mais 7. Aí vai ter 22 dias, não tem problema. 15 mais 7, ela conta 7 de todo jeito. No 7º dia faz o mikve. No 8º é que ela vai coabitar com o marido. Pode falar. A Elisângela perguntou, professor, tira mais uma dúvida minha. Ela tem criança, ela tem que amamentar e fica 4 dias no hospital e tem que tocar em tudo, pois os médicos e enfermeiros têm que tocar na paciente. Então, é aquilo que a gente estava falando na primeira... Se ela tiver como explicar de novo... se tiver como explicar... Vê se eu entendi, Elisângela. No caso, assim, os médicos ficariam impuros? Seria mais ou menos isso? O médico já vive impuro, né? O pessoal médico já vive
O médico, se for isso, Elisângela, coloca aí, coloca com mais detalhe, o médico já é alguém que joga no sacrifício. Um dos motivos da profissão médica ser uma das profissões que eles mais sofrem de depressão e melancolia e tudo. Quem assistir aquela série, pelo menos algum episódio da série Grey's Anatomy, pelo menos para entender isso aqui que a gente está falando, não precisa assistir a série toda não, tá? Mas pelo menos alguns episódios para os dramas, eles choram, tem uns que querem morrer, querem abandonar a profissão, entendeu? Então, porque grande parte da conexão que eles têm com o Criador e com as pessoas se perdem. Por quê? Porque ele, para salvar uma vida, ele se arrisca, tá? Mas nem por isso ele vai deixar de exercer a medicina, tá bom? Colocou aí? Então vamos prosseguir, tá? Se a Elisângela puder botar com mais detalhe, tá? Pra gente entender. Vamos lá pra gente finalizar essa paraxá, tá? Vamos lá. O quarto grupo é a mulher Zavagedolá, a mulher que tem o fluxo que passou de 7 dias. Ah, tem 8 dias. Já é chamada de Zavagedolá, tá? É um grande fluxo. Porque já passou do normal isso, tá? O normal da criação é o quê? A semana tem 7 dias. O mundo presente, o Olam Hazé, vai durar 7.000 anos antes da eternidade. A tribulação só vai durar 7 anos, não são 8. Vai. O pessoal tá com uma dúvida, porque eles estão falando que são 14 dias. Mas se for 14, no caso da mulher menstruar, parar no 8º, né? Se ela parar no 8º... Agora, se ela menstruar 20 dias, aí conta mais 7. Mais 7. Se menstruar 9, conta mais 7. Mais 7, isso. Por exemplo... 14 não tem como bater, porque 7, se ela terminou no 7º... Já terminou. Já terminou, Se terminou no 8º, tem que terminar no 15. No 15, isso. 14 não tem como. Não tem como, 14 ela não vai dar esse número. É sempre 7 depois do que para. Do que para. Se parou antes dos 7, normal. Quando chega no 7º dia mesmo, parou no 5º. Chegou no 7º, ela já está pura. Já esperou só mais 2 dias, tá? Porque está dentro da normalidade, tá? Agora, ficou 8, vai contar mais 7, que aí vai bater no 15, tá? Aí faz o mikve no 15º dia, coabita com o marido no 16º, e aí por diante, tá? Vai. A Elisângela explicou, ela falou, quando a mulher grávida vai ganhar a criança, ela senta na cadeira do hospital da cama dela. Tem que amamentar a criança que é pura. Tem pessoas ajudando no hospital, pois ela sangra depois que tem a criança. Entendi. Realmente. É o lance do médico, que já fica impuro. Já fica impuro. Só de entrar no hospital, o médico uma vez me fica colonizado. Eu já fiz quase 20 cirurgias. O médico uma vez ele explicou isso pra mim. Colonizado, é o termo. Você entra no hospital, você não tem nada, você já está colonizado já. Ele falou isso, o médico, E mesmo fica uns 2 ou 3 dias colonizados. Mesmo que ela esteja sangrando, ela não vai deixar a criança impura, porque o leite... tem que amamentar, é o princípio da vida. E só deixa a criança impura se ela sentar na criança. Tiver contato com exatamente. o dela. É amamentar. Lembrando que a impureza de Tazri não é a mesma de Nidá. Não é a mesma de Nidá, tá bom? Também que o sangue, quando você pare, não é o sangue de Nidá. Não é o sangue de Nidá, Então lembrar isso também, tá? Isso me faz refletir. Isso me faz refletir. Assim, o quão distante nós estamos do Criador. Muito distante. O que parece é que a santidade, né? Exato. Ele é um Elohim Kadosh, ele é santo. A santidade, ela está distante de nós. Exatamente. E esse é um limite que ele colocou. Ele colocou, exato. Então, assim, às vezes a gente se cobra, a gente tem que avaliar a nossa visão das coisas, né? Até que ponto eu estou me cobrando porque eu quero mostrar que eu sou perfeita. Perfeita não, mas que eu faço o máximo, que eu me dou totalmente. E até que ponto isso tipo assim, é uma necessidade que eu tenho de que outras pessoas vejam, ou que eu mesma me sinta, tipo assim, digna, quando eu nunca vou ser digna. Exato. Né? O amor dele, nunca vou estar no mesmo nível do Criador. No mesmo nível. Então, são coisas pra gente pensar. Pra gente pensar. Entendeu? Parece que ele colocou diante de nós
coisas, né, que ao nosso ponto de vista se parecem impossíveis, justamente de propósito. Tipo assim, eu botei em vocês um limite. Um vocês limite, é. Estão limitados. Exatamente. É pra não ter como você falar assim, eu sou perfeito. Eu sou Você perfeito, não tem como. Você é sempre pecador e sempre precisa dele. Sempre precisa E dele, você do não favor tem, imerecido. Você não tem como, tipo assim, achar que você vai alcançar níveis que eu estabeleci que você só vai ter que... A vida inteira a gente vai lutar com essas coisas. Vai lutar, a gente não vai anular o mandamento, não vai invalidar. A gente vai confessar o Criador quando não conseguir. Vai tentar fazer o máximo. Esforço, o nosso mérito vai estar no nosso esforço de tentar fazer o máximo que a gente pode. Exatamente. Aí é isso. Que aí ele vai completa avaliar. com as 200 gramas. Vai completar, exatamente, com o favor imerecido. Favor imerecido. Aí é que está o nosso mérito, né? Exatamente, exato. Porque a gente no sistema religioso, a gente aprende que a gente não tem mérito, mas a gente tem mérito. Tem mérito, é verdade. Né? Ele nos avalia. O homem mais de semelhança de Elohim. Os nossos antepassados tiveram méritos e a gente lembra... Elohim de Abraham, Isaac e Jacó. E o mérito deles nos alcança. Nos alcança, é verdade. Então nós temos mérito, sim. Qual o mérito que eu tenho? É muito fácil eu chegar e falar, isso é impossível, eu não, isso é um absurdo. E eu estou no século XXI, deixa isso para os judeus. Aí o Mashiach disse que ele não veio invalidar a Torá. Pois é muito fácil você chegar e colocar, tipo assim, isso é um absurdo. Mas o que a gente precisa entender é muito melhor. A Escritura diz que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Não despreza, é verdade. Né? E ele é aquele que nos tira do pó, né? E do monturo. O necessitado. E o faz sentar entre os príncipes do seu povo. Então, o nosso coração, a gente precisa entender o seguinte: o mandamento existe. A coisa é válida. A santidade do Criador é essa. A santidade do Criador é essa e eu estou aquém disso. Exatamente. Eu estou aquém, vou estar sempre aquém. E o favor imerecido vai completar aquilo que eu não posso fazer. Exatamente. E nisso está toda a beleza da obra do Mashiach. Exatamente. Né? Então, eu vou fazer o meu máximo. Então, é mais fácil jogar para mim. É igual o errar, né? Que a gente fala, errar é como. Como? Lamentações em hebraico, o nome do livro não é Lamentações, é como. Com uma exclamação ou uma interrogação. Como? Tá? O nome do livro em hebraico é errar. Exatamente. É muito mais fácil. A humanidade pergunta o porquê. Por que tantas pessoas morrem? Por que tantos sofrem? Por que a pessoa é boa e morre, o ruim fica e tal? É o porquê. Mas a Escritura nos ensina a fazer o errar. Como eu cheguei nesse ponto? Como a humanidade deixou chegar nesse ponto? Como que nós estamos na diáspora e estamos achando isso aqui uma coisa surreal, isso que todo mundo achava isso normal no nosso povo. Errar. Né? Como então, que chegou esse ponto da alienação? Existe a situação e eu não consigo fazer, eu tenho as minhas limitações, mas eu não vou invalidar a Escritura. Né? Porque muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer os seus erros, tá? É típico do ser humano, tá? O que acontece? Muitos seres humanos vão chegar e vão falar assim, vão querer dar uma desculpa, maquiar o negócio. Não, por isso que eu vou falar sempre, Romanos 3:4, Halilá, em hebraico, ou no aramaico, Haz, maldito seja Elohim verdadeiro, tá? E mentiroso todo homem, para que prevaleças quando fores julgado, tá? Ou seja, jamais podemos invalidar o mandamento para limpar nossa barra. Então a gente tem que ser sujeito corajoso, israelita, homem ou mulher, tem que ser corajoso. Elohim, o mandamento está de pé, está parecendo surreal aqui para mim agora, mas eu sou israelita. Eu sou israelita, raiz mesmo, não sou israelita Nutella não, tá? Sou israelita raiz, eu quero cumprir esse mandamento. Eu quero, me ajuda a cumprir esse mandamento. E se colocar diante do Criador, e quando não conseguir ser sincero diante dele, eu não consegui, derrama do teu favor imerecido, mas me ajuda. Eu não sou israelita Nutella, eu sou israelita raiz. Então o israelita e a israelita não tem que ser Nutella, tem que ser israelita o quê? Raiz, tá bom?
seja da casa de Judá, Ó, seja da casa de Efraim. Falando que eu mereço o Tocantins inteiro. A Jéssica botou Mary, você não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Gostei dessa, vou usar essa agora. Hein? Esse Não merece palmas, né? Merece Tocantins. Vou usar essa agora, gostei. Vai, fala. O Biratã botou, devemos lembrar também da necessidade de permitir a transformação de Exu em nossas vidas, pois não adianta cumprir o máximo possível e o coração não ser verdadeiro. Isso aí, exatamente. Show isso que o Biratã falou. Então, o Criador ele fala das duas coisas. O mesmo Elohim que falou circuncida o prepúcio, falou circuncida o coração. Tem gente que pensa que só na aliança renovada que surgiu isso, circuncida o coração. Não, em Deuteronômio, o Criador já falava para circuncidar o coração. Então isso é uma coisa espetacular que a gente vê na Torá. Ou seja, nós temos que fazer as coisas num nível externo, e como o Biratã botou, muito, muito bonito isso. Tem que fazer do lado externo e do lado interno também. Ou seja, principalmente, ou seja, cumprir o mandamento externamente, no literal, mas sentindo alegria, tá? Sentindo alegria em cumprir aquele mandamento, né? E pensar assim, estão pensando o quê? Eu não sou israelita Nutella não, pô, eu sou israelita raiz. Pô, tantos séculos aí de diáspora, de cativeiro, e a nossa geração em que Yahuwá esperou para se levantar, a gente vai dar uma bobeira dessa? Vai agir aí igual o israelitazinho mimado? Mimadinho? Não. Nós não somos israelita Nutella, somos raiz, tá? E quem vai cumprir os mandamentos é justamente o povo de Israel, somos nós. Tem várias situações nessas questões de lidar. Repetindo, um dos motivos pelo qual a gente está se mudando, né, é esse, né? Porque lá a gente vai ter muito mais facilidade para cumprir esses tipos de mandamentos. E através de um mandamento que a gente quer cumprir melhor, o que ocorre? A qualidade de vida da gente melhora. Por causa de um mandamento, você muda o seu estilo de vida e você consegue, por tabela, cumprir outros mandamentos melhor, ter uma qualidade de vida melhor, tá? Se dedica mais ao Criador, consegue ler com mais tranquilidade, numa cidade sossegada, orar com mais tranquilidade. Vamos lá, para a gente concluir. Levítico 15, 25. A Zavá Gedolá, a mulher que tem um grande fluxo de sangue. Se uma mulher tiver um fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, a Torá já estabeleceu qual é o tempo da impureza. Qual é? 7 dias. Passou de 7, está fora do tempo. Ou se o fluxo passar além do tempo da sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, ela estará como nos dias da sua nidar, da sua impureza. Ela está imunda. Toda cama sobre que ela se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E tudo sobre o que se assentar será imundo, como a imundícia da sua impureza. Ou seja, o mesmo processo, tá? Nisso daí elas são iguais, tanto a que emanou o fluxo por 7 dias, como a que emanou o fluxo por mais do que 7 dias, tá? Ela impurifica o quê? O que ela se assenta e o que ela se deita, tá bom? Quem tocar estas coisas será imundo, lavará as suas vestes, se banhará em água e ficará imundo até a tarde. Porém, se for limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias. Então ficou 20 dias. Vamos pintar um quadro aqui, tá? Mais fácil, de mnemotécnica. A mulher ficou 20 dias, é um número redondo, tá? 20 dias. Parou, no dia 20º parou, não tem mais nenhuma gota de sangue. Conta mais 7, 20 mais 7, 27. No 8º dia, ou seja, 28, tá? É que ela vai coabitar com o marido dela. No 7º dia ela faz o mikve, tá? Em águas vivas. No 8º ela coabita com o marido, volta a rotina dela normal, tá? Depois volta tudo de novo. Tudo de, aí vai ter alguns dias, aí uma janela pequenininha aí. Aí o marido tem que clamar. Tem que orar pela esposa, né? Tem que clamar igual o Yachá falou. É igual o Yachá falou. Então o marido tem que clamar pela esposa, tanto pela que é normal, que normaliza em 7 dias, como pela Zavá Gedolá, a mulher que tem um fluxo muito intenso. Orar. Porque, por exemplo, Abraão não teve o mérito de Isaac, os nossos sábios dizem. É verdade. Tá? Num determinado ponto, a saber, Abraham não orava insistentemente para Elohim curar a esterilidade de Sara, como Yitzhak orava para Elohim curar a esterilidade de Rivka, de Rebeca. Nesse ponto, os nossos sábios dizem, Yitzhak, ele chegava mais junto da esposa dele, era um marido mais compreensivo, tá bom? Então os maridos têm que ter solidariedade, tá?
e passar esse tempo aí de 7 dias aí, ó, jejum com amor, tá bom? Jejum de fazer sexo, tá? Se for mais do que isso, tá? Jejum com amor. Vai passar ali junto, tá bom? Vai. A gente tá rindo do Biratão, que ele Vai. botou. Eu vou comprar um colchonete de solteiro pra Elisângela. Se ela tá impura, não é justo eu ficar com a cama Concordo. toda. Não. Acho Acho justo. justo nada. Acho A mulher com cólica, com dor, menstruando, tem que ficar com a cama toda. O homem vai pro sofá. Vendo por esse lado, realmente. O homem vai pro sofá. Aí tá Então, falando que é brincadeira aí. é brincadeira. A Helena tá dizendo que Eric disse que vai fazer um cantinho pra mim. A Juliana é brincadeira, gente. brincadeira. Então, gente, ó, aí vamos concluir aqui. Então tá sendo legal, porque eu tô muito feliz, gente. Eu me sinto honrado em ver que vocês são israelitas de verdade, raiz, tá? Então dá alegria em ver o povo de Israel, que são vocês, já entendendo como é que é o mandamento, se mobilizando já, tá? Para como vai cumprir esse mandamento. Pode falar. A Anabel disse que o Wallace fica no mini colchão da Lorena. Ele fica no mini colchão vai dormir no mini colchão da Lorena, né? Vai ficar no colchãozinho da Lorena, o Wallace, né? Aí eu quero ver o Wallace dar aquela risada dele, né? A risada do Wallace é a risada mais famosa que tem, né? A risada dele é show de bola, né? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Versículo 27. Quem tocar estas coisas será imundo, lavará as suas vestes, se banhará em água e ficará imundo até a tarde. Porém, se for limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias. E depois será limpa. Ao 8º dia, essa daqui, ela vai precisar oferecer um sacrifício, como foi o caso o início do capítulo 15, que é o homem que tem uma doença venérea, tá bom? Por quê? São questões que estão fora da normalidade. Aquele homem que tinha um fluxo de líquido que saía dele, oriundo da doença venérea, é um caso anormal. Então ele precisava o quê? É uma doença, né? É uma doença, Como está fora da A normalidade. mulher também com um fluxo de sangue desse também é uma doença. É uma doença também, exatamente. Tá fora Fugiu da normalidade. Fugiu da normalidade. Então, esses dois grupos precisariam oferecer sacrifícios, tá? Sendo que nos dias de hoje nós sabemos que a Yahushua já é o nosso sacrifício, perfeito, tá? Mas vamos continuar aqui. Versículo 29. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote. Isso aqui antes do Mashiach ser sacrificado no nosso lugar. Então era feito assim, tá? A entrada da tenda da revelação. O sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e outro para holocausto, ou seja, Hatat, um é Hatá e o outro é Olá. Fará expiação por ela diante de Yahuá por causa do fluxo da sua imundícia, tá? Então, no caso dessa mulher aqui, o que acontece? Ela se banharia, ela faria o mikve também. No 8º dia, ela tomaria as 2 rolas ou 2 pombinhos, porque o caso dela é anormal, ela está com uma enfermidade, tá? E levaria a entrada da porta da tenda da revelação, do tabernáculo, tá? Vamos lá. 31, já estamos quase concluindo essa paraxá, vai. O Biratão falou, a verdade é que precisamos fazer o máximo para agradar o Criador. Nós que temos que nos moldar a Ele, não Ele a nós. Show, isso aí, o Biratão, show. Exatamente, né? Nós é que temos que nos moldar a Ele, é o Criador. E o que acontece? A gente no começo pode ter um susto olhando para esses estatutos, caramba, como é que eu vou fazer isso e tal, mas a gente começa a perceber o nível do Criador, a santidade dele, a kedushá dele. Ele fala, vocês me serão, né, um reino sacerdotal e um povo kadosh, tá? Porque eu, Yahuá, vosso Elohim, sou kadosh, e vocês sereis o quê? Kedoshim. Por isso que existe uma paraxá que já está quase chegando nela, chamada Kedoshim, tá? Que é santos, consagrados. O nome da paraxá é Kedoshim. A paraxá do aniversário de Daniel, quando ele nasceu, tá? Há 20 anos atrás, né? Que ele está para fazer 20 anos, que ele nasceu 30 de abril. Há 20 anos atrás,
estava se estudando a Parashá Kedoshim no dia que ele nasceu, tá? Vai, pode falar. Também, assim, é assustador porque é uma coisa nova, né? Porque, assim, Aham. os judeus, eles já fazem isso já desde Normal, que nasceram. fichinha pra eles, é. E, tipo assim, é uma coisa normal. Normal, Ninguém normal. nunca morreu por causa disso. Nenhum judeu nunca morreu por causa disso. Exatamente, Tá estão todo mundo vivos. vivo, vivendo bem. Estão direitinho. vivos, vivendo bem e conseguiram. Se a tribo de Judá conseguiu cumprir, tá? Então as outras tribos também podem cumprir, que o Criador não faz acepção de tribo, tá? As 12 tribos têm Gevurá, têm força para cumprir os mandamentos, Vai se tá? tornar uma coisa mais normal. Lembrar que não tem negócio de israelita Nutella não, tá? É raiz mesmo, tá? As 12 tribos, vamos lá: Reuven, Shimon, Levi, Yahudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, que é Efraim, Menaché, e Binyamin. Ou seja, as 12 tribos, tá? São israelitas de verdade e têm a capacidade de cumprir os mandamentos. E até quem é estrangeiro, que é enxertado na oliveira que é Israel, recebe a força também para cumprir os mandamentos, tá? Inclusive Isaías fala que o estrangeiro que se propôs a guardar o Shabat, guardar os mandamentos da Torá, o Criador vai dar um nome muito elevado para esse estrangeiro, tá? Vamos lá. Versículo 31, estamos quase concluindo. Assim separareis Binei Israel, os filhos de Israel. Olha que bonito, olha. Mandamento, ó, é para israelita, tá bom? Então é para israelita, tá? Mandamento da Torá é para israelita, tá? Então, melhor teste de DNA, não precisa nem fazer o exame de sangue, tá? Aceitou o jugo da Torá, sentiu alegria em receber a Torá, não quer invalidar ela, tá? Não precisa fazer teste de DNA não, tá bom? Os sábios do nosso povo, eles falavam que nos últimos dias as tribos retornariam. E eles falavam, como reconheceremos as tribos que estão voltando? E eles diziam, nos últimos dias eles retornarão e reconheceremos eles da seguinte forma: aqueles que se comprometerem totalmente com a Torá, eles são o Israel que estava disperso, tá? Então o melhor teste de DNA é esse, tá bom? Já está aqui no nosso DNA, tá? Somos descendentes, tá, de Abraham, Yitzhak e Yaakov e de um dos 12 filhos dele, tá? Então vamos lá. 31. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia. Lembrar que os nossos sábios dizem que Israel está em Nidá atualmente e as nações estão em abominação, tá? As nações não têm cura. Israel está em Nidá. Daqui a pouco o Criador vai decretar que nós estamos puros, tá bom? E o mais bonito, já tem um remanescente que está saindo da Nidá, que é quem crê no Messias, tá? E quem crê na Torá, que somos nós, os Netzarim, tá? Vamos lá. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, quando contaminarem o meu Mishkan, tabernáculo que está no meio deles. Esta é a Torá daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen, de maneira que por eles se torne imundo, daquela que está enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, e daquele que tem o fluxo do homem e da mulher, e daquele que se deitar com aquela que está imunda. E finalizamos essa paraxá, tá? Agora, algumas reflexões espirituais, tá? Para nós, tá? Então, acho que deu para todo mundo entender, tá? O literal, o pechat dessa paraxá. É uma paraxá importantíssima, tá? Os nossos irmãos da Casa de Judá falam muito sobre Taharat Mishpará, ou seja, pureza familiar, tá? Então, muitos de nós estão buscando atingir níveis de santidade mais elevados, tá? E ficam pensando, poxa, como eu posso desenvolver mais a minha Kedushá, a minha santidade, tá? Então, os nossos irmãos da Casa de Judá, eles falam que esses mandamentos relacionados à pureza familiar, eles dão uma alavancada muito grande no nível de santidade das famílias, das casas, tá? E os nossos sábios dizem uma coisa também. Tem mérito cumprir mandamento que um monte de gente cumpre? Tem. Mas o mérito é muito maior quando nós cumprimos mandamentos que quase ninguém no planeta Terra quer cumprir, tá? Então, o israelita e a israelita que resolve cumprir esses mandamentos, ele está num seleto grupo de 0,0000 não sei o que, 1% aí de pessoas que vivem a Torá, se deleitam com a Torá. E em 1 João, em Yohanan Aleph, diz o quê?
que os mandamentos de Elohim não são penosos, tá? Não são penosos. O israelita mesmo e a israelita sentem prazer nos mandamentos, tá? Do Criador. Por quê? Nós compreendemos o nível de santidade dele, a gente percebe que tem que buscar mais ele, tá? A gente fica na dependência do favor imerecido dele quando a gente não consegue, mesmo tentando dar o máximo, tá? E vamos lá. Só para a gente finalizar, toda vez que uma mulher sangra é para lembrar, eu sei que já falei isso, mas é para a gente concluir com essas reflexões, tá? Toda vez que uma mulher sangra é para lembrar que a nossa nação de Israel está sangrando espiritualmente, tá? Então, toda a família que estiver passando esse período aí de nidar da mulher, não pensa só nisso, tá? Vai pensar o quê? A nossa nação de Israel está sangrando espiritualmente, tá? Isaías 64:6, tá? Todos nós somos como imundo, né? As nossas justiças são como trapos de imundícia, tá? Então, que venhamos orar pelos nossos irmãos da casa de Judá que estão guardando a terra lá para nós, para quando o Messias voltar. Estão dando a cara a tapa lá. Mais de 1 bilhão de pessoas em volta deles, jurando destruir eles, fazendo declarações de ódio. Aquelas nações em volta de Israel ali, e eles são corajosos, tá? São israelitas com fibra. E talvez muitos vão dizer, eles não aceitaram o Messias, tá? E Efraim não está aceitando a Torá também, e por causa disso vai jogar a casa de Judá no lixo, porque ainda não aceitou o Messias, e vai jogar a casa de Efraim no lixo, porque ainda não entendeu a Torá. Onde está o Ahavá, o amor que se doa? Bater é fácil, faz fila para bater, vai fazer uma fila. Agora, nós temos que agir assim como o Criador espera que venhamos agir, como o quê? Mensageiros de boas novas, reconciliar as duas casas, usar de sabedoria com a casa de Judá e de Efraim. Então que venhamos orar pela casa de Judá, que está em Nidá, porque não tem o Messias. A casa de Efraim, a casa de Israel, que está no cristianismo, tá? Não tem a Torá, está em Nidá também, temos que orar por eles, com amor também, pode falar. A Milena está perguntando, então o remanescente é somente aquele que crê tanto na Torá quanto no Mashiach, correto? Isso aí, Milena, perfeito. O remanescente não se refere aos salvos, mas aos 144 mil, até porque os cristãos serão salvos mesmo sem a Torá, pela misericórdia. O remanescente é aquele que guarda ambos, né? Tanto a Torá quanto a Brit Hadashah. Então, legal essa pergunta da Milena. Os cristãos serão salvos, mas a maioria através do martírio, entendeu, Milena? Tá? Então, os 144 mil selados de Apocalipse 7 e Apocalipse 14, 12 mil de cada tribo, tá? O que acontece? São pessoas que têm o testemunho do Mashiach, tá? E tem a Torá. Eles guardam os mandamentos de Elohim, da Torá, e tem o testemunho do Mashiach, tá? Então, esse remanescente fiel é o remanescente que tem a Torá e tem o Messias. Não estamos dizendo com isso que os cristãos não serão salvos, tá? Então, muitos cristãos... A salvação só depende do Mashiach. A salvação, como o Daniel falou, só depende do Mashiach. O cristão, mesmo que não celebra as festas da Torá e tudo, mas vive uma vida de santidade com a sua família e tal, tá muitas vezes na ignorância, ele vai ter um galardão menor no mundo vindouro. Mas o que acontece? Ele está salvo, tá? Porque ele crê no Messias. O critério para a salvação é crer no Messias. Ele vai ter até um galardão pequeno, tá? No mundo vindouro, talvez, porque ele não resolveu guardar a Torá com toda a integridade, mas está salvo. Agora, esse remanescente, no qual as escrituras falam, é um remanescente que guarda tanto a Torá quanto o Messias. É um grupo diferente, é um grupo tão diferente que em Apocalipse fala que esse grupo vai andar sempre com o Mashiach, tá? Eles não saem de perto do Mashiach, tá bom? Então vocês parem para pensar, o Mashiach vai ficar no milênio lá em Jerusalém. Vai ter pessoa que vai ser salva, que é cristão, que não vai morar na terra de Israel. O camarada é cristão, morava no Brasil, no milênio. Eu não sei aonde ele vai morar. Possivelmente ele vai morar no Brasil, eu não sei se vai morar em outro lugar. Pode ser até que ele more em Israel. Mas o que nós percebemos é que aqueles que já estão conectados com Eretz Israel, com a terra de Israel e com os mandamentos, serão aqueles que terão prioridade de estar mais próximos do Messias, porque é justo que aqueles que amaram Israel, amaram os mandamentos, fiquem lá, tá? Ou seja, terão níveis de proximidades do Mashiach, tá? Níveis de glorificação dos corpos. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, e o remanescente, tá?
ele vai sobreviver ao retorno do Messias, tá? Vai passar pela tribulação e a grande tribulação, passando um perrengue, um dobrado, mas assistirá ao retorno do Messias, tá? Vamos lá. Uma vez por mês a mulher é declarada pura. Olha que coisa legal, tá? Então não vamos focar no período de impureza. Então todo mundo pensar nisso, né? Então quando a mulher passar esse período aí, ó, ela ficou pura. Vai ter o selo kosher nela, né? É kosher. Então vamos dizer assim, né? O selo de qualidade, garantia, né? 0 quilômetro, tá brilhando, tá bom? Então vamos lá. Os 7 dias de Nidá da mulher apontam para os 7.000 anos de história da humanidade e os 7 anos da tribulação. Tá? 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, tá? Israel está impura e em Nidá, entre as nações. Nidá é uma profecia para o nosso exílio. Nossas esposas são uma profecia ambulante. Nós somos uma nação em Nidá, Isaías 64:6. Porém, alguns já estão saindo de Nidá, os remanescentes, que estão guardando a Torá e o Messias. Romanos 11:5. O remanescente irá sair de Nidá. E o resto de Israel vai morrer em Nidá, infelizmente, tá? Em profecias, Nidá sempre se refere a Israel, pois as nações não estão em Nidá, as nações estão em abominação. Levítico 17:11 fala que o sangue é a vida. Por que o exílio é considerado Nidá? Porque o sangue está fluindo. O sangue da mulher em Nidá não é pecaminoso, é tão somente impuro. A gente falou várias vezes isso. Porém, a Nidá de Israel é por conta de pecado, Judá e Efraim. Olha o que os nossos sábios dizem, tá? A mulher em Nidá não está cometendo pecado. Porém, o nosso povo, as 12 tribos, as 2 casas, Judá... Eu fico emocionado, só um instantinho, tá? Judá e Efraim, tá? Ficaram em Nidá por conta do pecado, tá bom? Ou seja, Efraim rejeitou a Torá e Judá rejeitou o Messias. As 2 casas estão em Nidá, Judá e Efraim. Porém, dentro dessas 2 casas existe uma noiva pura, que somos eu e vocês, tá? Somos nós que estamos aqui em casa e cada um de vocês, aonde a nossa transmissão está chegando. Cada um dos irmãos e das irmãs, tá? Que em pleno Shabat está estudando a Paraxá da semana, tá procurando se santificar, tá batendo no peito e tá falando assim, eu sou israelita, eu vou tentar cumprir os mandamentos, tá? Faremos e ouviremos, tá? Então nós somos essa noiva pura que está saindo. Não serão todos, é um remanescente, entendeu? Né? É um remanescente que vai ser salvo, tá? É porque a profecia diz assim, ainda que os filhos de Israel sejam incontáveis como os grãos de areia da praia do mar, contudo, só o remanescente que será salvo, tá? Então, Shaul HaShaliach, ele cita essa profecia do Tanar, tá? Em Romanos, tá bom? É o remanescente que vai ser salvo. Vamos lá. Dentro das 2 casas existe uma noiva pura. Então, dentro de Efraim, por isso que a gente tem que orar por Efraim, tá? Pelos irmãos que estão no cristianismo. Tem gente lá que quando ouvir a mensagem verdadeira, tá? Vai sair, vai falar, poxa... eu já sentia que eu precisava fazer alguma coisa diferente, eu não sabia o que era, mas é isso aí que vocês estão falando, tá? E na casa de Judá também, tá bom? Então existe uma noiva pura dentro das 2 casas, tá? Vamos lá, o fim do exílio de Nidá é relatado em Ezequiel 36, do 24 ao 25, tá bom? Vamos lá, não vai dar tempo da gente ler, tá? No 7º dia de Nidá, no milênio, a mulher está tecnicamente pura, não é verdade? No 7º dia de Nidá, tecnicamente ela está pura, tá? Porém, ela só celebra a sua pureza com seu marido, ou seja, ela só coabita com o marido o quê? No 8º dia. Olha que lindo isso, tá? Isso representa o quê? A criação de novos céus e nova terra. Quando acabarem os 7.000 anos, tá? Acabar o reino milenar, o que acontece? Nós entramos na eternidade. Ou seja, no milênio, tecnicamente, nós já estaremos puros, tá? No entanto, só vamos celebrar de uma forma mais plena o quê? Quando acabar o reino milenar, que vai entrar na eternidade. Porque sabemos que no final do milênio, ainda existirá uma última rebelião das nações, aqueles que não têm seus corpos transformados ainda, tá? Vamos lá. Então, nós estamos concluindo essa paraxá, tá bom? Então, que venhamos orar pelo nosso povo de Israel com ahavá,
sem apontar dedo, tá? Para mostrar erro da casa de Judá, nem da casa de Efraim. Até quando a gente falar dos erros, tem que ser com ahavá, com amor, tá? Porque muitas vezes, o que acontece? As pessoas falam num tom muito severo com relação a uma das casas. Falar com um tom muito severo com relação à casa de Judá, cuidado, é antissemitismo, tá? Falar num tom muito severo contra a casa de Efraim também é um antissemitismo também, embora eles nem saibam que são semitas, tá? Então temos que ter carinho, ahavá com os nossos irmãos, a gente se colocar na brecha, tá? Qual a melhor maneira de estar trazendo as duas casas, tá? Porque todas as profecias apontam, tá? Que existe esse remanescente fiel. E pelo número de pessoas, eu já afirmo para vocês, o número de pessoas no mundo que está fazendo techuvá, tá? Ainda não é o número todo dos israelitas que precisam sair de Nidá. Então tem muita gente nas igrejas ainda que tem que ouvir essa mensagem e muita gente dentro do judaísmo também que precisa ouvir essa mensagem, tá? Da Torá e do Messias. Pode falar. Yashar botou assim, não sabia que esta paraxá tem um peso tão grande. Me emocionei demais com ela, muito linda. Amã. Essa realmente, a Yashar, essa paraxá, ela é uma paraxá que também falou muito com a gente aqui também, a gente se emocionou muito. Ontem a gente está estudando essa paraxá já há um bom tempo e especialmente nessa semana, né, que é a semana da paraxá mesmo, a gente também estudou muito essa paraxá e de vez em quando a gente chorava. Ontem mesmo a gente estava estudando essa paraxá, a gente chorava, diversas vezes parava aqui, segurava a lágrima e a gente chorava. Então concordo com a Yashar, né? É muito profunda, muito linda essa paraxá, realmente, né? O Biratã falou, começando a entender porque as crianças estudam primeiro Levítico. Isso aí, o Biratã, show! Por que as crianças estudam primeiro Levítico? Tempo, né? Gente, lá em Israel eles falam que é o livro mais difícil de se entender da Torá, porém é o livro que tem mais tesouros secretos, tesouros ocultos, tá? Lembrar que em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 5, fala 5 vezes a palavra or, que é luz em hebraico. A cada uma vez que é falada da palavra or, que é luz, é em homenagem a um livro da Torá. E na terceira vez é falada que viu Elohim que a luz era boa. Ou seja, na terceira vez que aparece a palavra luz, é o terceiro livro da Torá, Levítico. Ou seja, é como se em Gênesis Elohim estivesse dizendo, e viu Elohim que a luz era boa. Ou seja, o Levítico, Vaikra, era bom. Ou seja, a primeira coisa na Torá que foi chamada de boa foi a luz. E foi mencionada a terceira vez se relacionando ao terceiro livro da Torá, que é Levítico, Vaikra. Ou seja, existe um brilho especial nesse livro, tá bom? Mas não é na superfície, a gente tem que mergulhar e cavar esse tesouro escondido, tá? Igual esses filmes de pirata que a gente vê, tá bom? Então, a gente está concluindo essa paraxá. Vamos ver uma pessoa para estar fazendo a tefilá. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Hoje a gente bateu o recorde. Vocês são israelitas raiz mesmo, tá? Estava querendo que fizesse vigília. Vigília, né? Vigília. Tá? Então, vocês todos são israelitas raiz, tá bom? Vocês são daquele tipo que falam, né? Faremos e ouviremos, tá? Então, uma honra para nós estarmos junto de vocês, tá? Nesse dia de Shabat, tá bom? Então, a gente está ligando para o Ari Elisha para ele fazer a tefilá. Vê se consegue aí, tá? E uma coisa inédita que nunca tinha acontecido, no meio de uma paraxá faltou luz aqui, gente, né? E o Criador foi tão bom que fez a eletricidade voltar, a luz voltar, né? Até isso, ainda teve esse contratempo e o Criador ainda fez voltar na hora, né? Então ainda teve esse favor imerecido aí do Criador sobre nós, né? Então foi muito bom estar junto de todos vocês, tá? É uma honra conviver com irmãos e irmãs que concordam com o Mashiach Yahushua, né? Que ele não veio destruir a Torá, tá? Ele não veio destruir a Torá nem os profetas, ele veio plenificar, malê. Vamos lá? A gente vai estar orando, o Elisha vai orar. Shalom. Ô, Shalom, Ari, tudo bom, Elisha? Tudo bem? Ô, como é que vai sua família aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ô, é um prazer estar falando contigo, tá bom, Ari? Bem. Pode ficar à vontade, tá bom? E faz uma tefilá por todos nós, tá bom, Ari? Por favor. Amém. Amém. Oremos então. Amém. Altíssimo, soberano Yahweh Elohim, nosso Rei,
nosso Todo-Poderoso El Shaddai, aquele que nos dá a porção de cada dia para que nós pudéssemos compreender, ter uma compreensão maior da Sagrada Escritura, Sim, Pai. saindo das religiões, saindo daquilo que é paganizado para dentro da casa de Yahweh. É assim que Yahushua está chamando as suas ovelhas para dentro do aprisco. Abba, te agradecemos, ó Pai, pelo Moré, Yosef, Ben-Levi, por estar ensinando aquilo que ele já aprendeu. Tome a sua casa, a sua família em tuas mãos e enche a cada um com a sua Rorimá e a sua Daad. Abba, estamos aqui rogando, pedindo, suplicando que possa restaurar a casa caída de David. Amém. Que possa restaurar as duas casas, que essas duas casas podem ser uma, errada, novamente. Amém. Queremos ver que isso aconteça, Pai. Tanto na casa de Yahudá, quanto na casa de Efraim. E possamos ser um novamente. Chama, Pai, aqueles que têm coragem de largar tudo, de largar status, de largar poder, para estar, ó Pai, fazendo a vontade e estar cumprindo a Tua Torá, Pai, a Tua instrução. Escreva, Pai, a Tua instrução em nossa mente e em nosso coração, Pai. Para que possamos, ó Pai, andar segundo a vereda da Tua justiça, no Teu caminho, Pai. E que nós possamos trilhar e não olhar para trás. Porque sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, a Tua Torá, assim como o salmista falou, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Yahuwá, e luz para o meu caminho. É a Tua palavra. Então que nós possamos, ó Pai, mesmo andando em trevas neste mundo, mas sabemos que a luz da Tua palavra, Pai, nos conduz aonde Yahushua quer que a gente esteja. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Abba se não for por mim. Então, que nós possamos seguir este caminho, no nome de Mariá Yahushua HaMashiach. Amém. Ô, Todarabá, Arri, assim seja. Amém. Obrigado, tá bom, Arri? Amém. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço para a família toda, tá bom? Todarabá. Todarabá, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer a Birkat Kohanim agora, tá bom? A bênção sacerdotal, tá? Então, vamos lá. Essa bênção, tá? Como praticamente todas as bênçãos, tá? São feitas pelo nosso povo de Israel em forma de canção, tá? Por quê? O nosso povo achou mais fácil a memorização através de uma canção, tá? Então, quase todas as brahot são feitas em forma de canção, tá? Então a gente vai falar em hebraico. Essa bênção está no livro de Números, Bamidbar, capítulo 6, do 24 ao 26, tá? Na paraxá da semana passada, Aharon, ele recebeu a incumbência de fazer essa bênção. Pela primeira vez na paraxá Shemini, Aharon, ele fez a Birkat Kohanim, tá? Ela, embora vai ser registrada aqui em Números, capítulo 6, mas na paraxá Shemini, Aharon, ele fez essa bênção sobre todo o povo de Israel pela primeira vez na paraxá da semana passada, Shemini, tá? Então vamos lá. Yevarecha Yahuwah veishmerecha, Yair Yahuwah panavelecha vichuneka, Isa Yahuwah panavelecha veyasem lecha shalom. Que Yahuwah te abençoe e te guarde. Que Yahuwah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahuwah sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Beshem Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom para todos vocês. Shavua Tov, tá bom? Shavua Tov, uma semana abençoada para todos vocês, tá? Foi uma honra e um prazer muito grande estar diante do povo mais abençoado da face da terra, tá? O povo de Israel.
as duas casas, Judá e Efraim, as 12 tribos, Shabbat Shalom e Shavua Tov para todos vocês, tá? Shalom, e já estamos com saudades de vocês, tá bom? Shalom.